Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um que está conectado conosco para esse momento especial na presença do Senhor. Que o Senhor, de fato, nos abençoe de uma maneira especial. Quero orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor esse tempo. Deus, que o Espírito do Senhor esteja movendo, esteja agindo, para que, ó Deus, tudo aquilo que acontecer neste culto online seja para a glória do Senhor, para a bênção e edificação de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler uma palavra de Deus para compartilhar rapidamente com cada um, que está no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, versículos 6 até 8, onde diz assim: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada de milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom e que o Senhor pode fazer? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. O profeta Miqueias profetizou em Judá, Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, durante os reinados dos reis Jotão, Acás e Ezequias. E a ênfase principal dele foi profetizar contra os líderes do povo da época, por causa das injustiças que eles praticavam, por causa da ganância que movia os movimentos daquelas pessoas e também pela falta de humildade que havia no coração daquelas lideranças. Deus chama e unge Miqueias para que neste contexto ele libere a palavra de Deus, para que eventualmente aquelas pessoas percebessem os seus pecados e se arrependessem das suas práticas que eram contrárias à vontade de Deus. O nosso texto, ele fala de uma preocupação ou de um desejo, de uma vontade de Deus, mas também de uma preocupação muito comum no coração das pessoas. Muitas pessoas, elas pensam e, de uma forma ou de outra, querem saber qual é o caminho da comunhão com Deus ou da reconciliação com Deus, qual é a forma de estar em paz, em harmonia com Deus, para poder desfrutar das bênçãos do Senhor. Aqui no versículo 6 do capítulo 6 de Miqueias diz: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso. Então a pergunta é: como eu me apresento diante de Deus para que Deus me aceite? Para que de fato eu chegue diante de Deus? Lá um pouquinho abaixo, no versículo 7, ele diz: O que darei pelo pecado da minha alma? O que darei pelo pecado da minha alma? Então aqui nós vemos uma preocupação que normalmente existe no coração de muitas pessoas. E é uma preocupação importante. Agora, muitos, para tentar resolver esse problema, tentar de uma forma ou de outra fazer com que o seu coração se aquiete diante dessas situações, elas acabam apelando para sacrifícios ou para esforços humanos ou ainda obras feitas pelas próprias mãos ou algum tipo de oferta. Então o ser humano, ele tenta de uma forma ou de outra aplacar certas inquietações na sua alma em função
de questões que dizem respeito ao seu relacionamento com Deus. Nada de errado, só que muitas vezes, infelizmente, por não conhecerem o caminho estabelecido pelo Senhor, as pessoas acabam recorrendo a caminhos equivocados, que às vezes até mesmo acalmam a sua consciência, mas que não resolvem o seu problema de relacionamento com o Senhor. Por isso, aqui no texto do profeta Miqueias, ele diz: Deus, já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor de fato pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então, aqui nós temos algo muito importante, porque aqui esse texto mostra que nenhum sacrifício feito pelo homem o pode salvar, pode reconciliá-lo com Deus. Nada que o homem faça na sua força, na sua sabedoria, vai levá-lo de volta a Deus. Eu diria que não há um pedágio, né, se eu posso usar essa palavra, para um pedágio no caminho que leve a pessoa de volta para Deus. Não tem como comprar uma passagem para chegar no reino dos céus. O caminho não é esse. O caminho estabelecido pelo Senhor na sua palavra é diferente, é totalmente diferente. Só tem uma alternativa muito clara que nós encontramos nas Escrituras: o verdadeiro arrependimento e uma volta sincera para Deus. É esse caminho estabelecido pela palavra. Então, arrependimento, né, uma volta, uma mudança de atitude, né, e uma sujeição completa à vontade de Deus por causa da fé em Cristo Jesus. Então, isso acontece quando? Quando a gente entende o valor da obra de Jesus na cruz e quando a gente rende a vida completamente a Ele. Por quê? Porque através do seu sacrifício, Ele trouxe perdão para os nossos pecados e pela fé nele nós somos feitos filhos de Deus. Então Jesus, Ele seguiu um caminho mais ou menos estabelecido, como esse que está escrito aqui no livro de Miqueias: pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente na presença de Deus. Nós somos desafiados a imitarmos Jesus e andarmos por esse mesmo caminho que Jesus andou, porque se nós andarmos por esse caminho, com certeza nós chegaremos ao Pai, nós receberemos os benefícios da vida que Deus em Cristo Jesus conquistou para cada um de nós. Então, vamos nos fixar mais um pouquinho no que está escrito aqui no livro do profeta Miqueias, no versículo 8. Em primeiro lugar, que nós pratiquemos a justiça, o que agrada a Deus. A questão é, Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Então, essas colocações, em primeiro lugar, é algo que é bom diante de Deus e aquilo que Deus pede que nós vivamos para agradarmos o seu coração. Então, por isso, essas colocações são importantes, porque esse caminho ele é bom e ele é exatamente o que Deus pede àqueles que creem, que eles pratiquem e caminhem por este trilho. Então, primeira coisa que está escrito aqui é a prática da justiça. Então, primeira coisa que o profeta nos diz aqui que é bom e que Deus gosta é a prática da justiça. Justiça é aquilo que é aprovado por Deus. Então, justiça é aquilo que é aprovado por Deus. Portanto, é levar uma vida segundo a vontade de Deus. Levar uma vida segundo a vontade de Deus. Então, significa fé, significa obediência, significa prática dos princípios
que o Senhor tem deixado nas Escrituras. Então, nós estaremos praticando a justiça. Então, para chegar a esse ponto, a esta prática, é preciso libertar-se do que? Da tirania do pecado. Domingo passado, na ministração da Palavra de Deus, eu compartilhei que nós estamos em guerra. E um dos inimigos a ser vencido na nossa vida chama-se pecado. O pecado tenazmente nos assedia, diz o autor da carta aos Hebreus, e é necessário que nós guerremos contra o pecado. Então, para praticar a justiça, nós temos que vencer o pecado. Temos que simplesmente deixá-lo para trás. E tem 3 passos que a gente poderia citar assim, de uma forma bem simples, necessários. Em primeiro lugar, prostrar-se sob o poder de Deus. Para que eu vença o pecado, eu tenho que me render ao poder de Deus. Segundo, eu tenho que ser reerguido por esse mesmo Deus através da sua graça e do seu amor. E o terceiro passo é ser conduzido pelo Espírito Santo, para que eu viva uma vida diferenciada, que eu deixe para trás as práticas que são desagradáveis a Deus e eu possa incorporar à minha vida diária valores e princípios que o Senhor ensina, que fazem parte de uma pessoa nascida de novo, de uma pessoa que de fato tem Jesus no seu coração. Então, praticar a justiça significa deixar o Senhor determinar cada passo da nossa vida, deixar o Senhor de fato nos orientar para que todas as nossas ações estejam em consonância com o Senhor e com a vontade dele para as nossas vidas. Segunda coisa que Miqueias fala aqui é: ame a misericórdia. Amar a misericórdia. De fato, isso significa vivenciar o verdadeiro amor ao próximo. Eu creio que aqui se entra num desafio imensamente grande nos nossos dias. Sempre foi assim, mas eu talvez diria que hoje nós enfrentamos ainda maior dificuldade em amar o nosso próximo e amá-lo em toda a sua plenitude. É um amor sincero e verdadeiro. Foi o que Jesus fez durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério. A própria morte de Jesus na cruz foi um ato de misericórdia, de compaixão, porque através da sua morte e da sua ressurreição, Cristo proporcionou a toda a humanidade a oportunidade de serem reconciliados com o Pai e de voltarem à comunhão e se tornarem filhos de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, amar a misericórdia é deixar de lado toda e qualquer ação que possa prejudicar o nosso próximo, seja qual for a pessoa, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, onde nós convivermos. Então, amar a misericórdia é nós, de fato, deixarmos de lado toda e qualquer coisa que possa prejudicar alguma pessoa. E eu digo a você, você há de convir comigo, que isso não é fácil. Por quê? Porque há pessoas que não são muito fáceis de conviver, mas isso não anula a palavra de nós termos que amar a misericórdia, de sermos misericordiosos com as pessoas, mesmo que elas não mereçam, porque nenhum de nós merecia a misericórdia que Jesus dedicou a cada um de nós, mas ele fez simplesmente porque ele é um Deus misericordioso. Então, deixar de lado toda e qualquer ação que possa prejudicar qualquer pessoa é o desafio para cada um de nós. Aqui mesmo, no próprio livro de Miqueias, no capítulo 2, nos versículos 1 e 2 diz: ai daquele que ainda no seu leito imagina a iniquidade e planeja o mal. Ao amanhecer eles o praticam, porque tem poder para tanto.
cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam casas e as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, e uma pessoa a sua herança. Então, uma prática que mostra o inverso da misericórdia. E esse era o grande problema nos dias do profeta Miqueias. Era esse o estilo de vida, infelizmente, que muitas pessoas estavam vivendo, estavam prejudicando as pessoas através da sua vida. E Miqueias, ele está apontando isso, tentando chamar o povo à consciência e ao arrependimento diante do Senhor. No capítulo 6, aqui, logo na sequência do nosso texto, diz: a voz do Senhor se dirige à cidade, e é verdadeira sabedoria temer o seu nome. Escutem, ó tribo e todos os moradores, ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade, e a medida falsa que eu detesto. Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa. Então era a prática naqueles dias, e é disso aqui que nós temos que nos livrar, é isso que nós temos que lançar fora, porque isso aqui é o inverso da misericórdia. E é muito bom, porque o profeta Miqueias, ele traz, ele alerta, ele aponta para práticas que existiam entre o povo, para que eles caíssem em si e de fato pudessem se arrepender e lançar fora das suas vidas e entrar num novo caminho, numa nova forma de viver, num novo tipo de relacionamento entre as pessoas. Então, um chamado muito forte, desafiador que nós temos no nosso texto. E diz aqui: ame a misericórdia. Eu estava pensando sobre isso, não é apenas ter misericórdia, é amar misericórdia. É não fazer algo por alguma pessoa só para descargo de consciência. Muitos até dão uma esmola e tal, para um descargo de consciência, mas não é um ato de amor real. Por isso ele diz aqui: ame a misericórdia. Nós sermos misericordiosos tem que ser algo que nós amamos, tem que ser algo que brote do fundo do nosso coração, tem que ser reflexo do amor de Deus na nossa vida. Nós entendendo o grande amor de Deus, o que o levou a manifestar esta misericórdia para conosco. Isso, com certeza, vai nos dar um entendimento e vai também nos habilitar para nós sermos esse povo que ame a misericórdia e que se relacione em misericórdia com todas as pessoas que têm necessidade. E é claro, misericórdia também é a forma correta de nós nos relacionarmos com o próprio Deus. A Bíblia fala sobre isso, aqui no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 6, nós temos uma dessas colocações. Oséias 6, versículo 6, ele diz: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Também em Mateus, no capítulo 9, no versículo 13, nós lemos: vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Então nós vemos que o nosso relacionamento cada vez mais profundo e sincero com Deus também passa pela misericórdia. Misericórdia tem que encher o nosso coração e tem que se expressar na nossa relação com o próximo e também na nossa relação com Deus. E o terceiro aspecto que o profeta Miqueias apresenta aqui é: ande humildemente com o seu Deus. Ande humildemente com o seu Deus. Um dos grandes problemas do ser humano chama-se orgulho, chama-se vaidade. Muitas pessoas se julgam autossuficientes,
porque são pessoas orgulhosas. Outras pessoas, elas se julgam superiores aos irmãos, porque são pessoas orgulhosas. Outras, inclusive, desrespeitam os direitos de outras pessoas, porque se julgam superiores, se julgam maiores. É o orgulho invadindo e movendo as pessoas, e é claro, isso é pecado contra Deus. Isso rompe relacionamentos, isso faz com que haja problemas e dificuldades entre as pessoas. E aqui a palavra do profeta, inspirada pelo Espírito, é: ande humildemente com o seu Deus. Esse é o chamado, esse é o desafio para você e para mim, para nós estarmos em paz, em harmonia com Deus, para nós podermos, de fato, repercutir uma vida transformada que o Senhor quer que a gente repercuta, ok? Então, aqui, o que é? É sugerido um caminho de humildade. Ande humildemente com o seu Deus. E a Bíblia, ela nos traz vários textos, onde exatamente esse tema ele é abordado, onde isso é comentado. Aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é um sinônimo de uma pessoa humilde. Qual é a promessa? Deles é o reino dos céus. A questão é como chegar diante de Deus, é a grande pergunta aqui no nosso texto. E a resposta é: ande humildemente com o seu Deus. E aqui Jesus, no Sermão do Monte, ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, promessa do Senhor. Mais adiante, lá no livro do profeta Tiago, no livro do apóstolo Tiago, nós vamos encontrar um outro texto que também gostaria de ler, Tiago 4, no versículo 10. Tiago, ele diz assim: humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Então eu tenho que andar em humildade diante do Senhor, e a promessa de Deus é que Ele vai nos exaltar. Um pouquinho adiante, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 6, também temos uma palavra parecida. Ele diz, versículo 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Então, são textos onde nós somos desafiados a andar humildemente com o nosso Deus. Temos que nos quebrantar, nos esvaziar, nos humilhar e entender que nós precisamos da graça de Deus, precisamos da presença de Deus, precisamos da direção de Deus. Por isso, nós temos que lançar fora todo o orgulho, toda a autossuficiência, tudo aquilo que possa nos conduzir de uma forma ou de outra a andarmos de uma forma independente de Deus. O que o Senhor quer é que nós sejamos totalmente dependentes desse Senhor em todas as áreas. Então, assumir uma atitude de humildade é bom e também é o desejo do Senhor para a vida de cada um de nós. Aqui no texto, relembrando, diz: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso. Logo adiante diz: o que darei pelo pecado da minha alma. Uma preocupação muito justa, muito válida, mas também desafiadora. E exatamente o profeta, ele lança essas questões e depois ele dá a resposta. Que não adiantaria apenas lançar as questões e deixar as pessoas no vácuo. Não, ele dá a resposta. Ele já mostrou o que é bom e o que o Senhor pede de você, diz o texto.
E então diz que pratique a justiça, que ame a misericórdia e que ande humildemente com o seu Deus. Então, Cristo, o nosso modelo, ele já trilhou este caminho que leva a Deus. Então, hoje nós temos uma referência, hoje nós temos um modelo, porque ele abriu o caminho para que nós possamos nos reencontrar com o nosso Deus. E ainda mais, ele é o unigênito de Deus, aquele que se sacrificou, porque no texto diz, darei o meu primogênito pela minha transgressão. Deus deu o seu primogênito, que foi o próprio Jesus, e essa doação de Deus, ela de fato resolveu o problema, porque ali estava aquele que era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que veio ao mundo e derramou o seu sangue foi mais do que suficiente para trazer perdão e para reconciliar aquele que crê com o verdadeiro Pai. Então Jesus, ele é o primogênito e o unigênito Filho de Deus, sacrificado pelo pecado das nossas almas. Glória a Deus por esta grande manifestação da bondade e do amor de Deus para conosco. De fato, queridos, é importante que nós entendamos que há um só caminho, e esse caminho chama-se Jesus. Há uma só verdade, e essa verdade chama-se Jesus. E há uma só vida, e esta vida chama-se Jesus. Lá em João 10:10, na segunda parte, diz, e eu vim, Jesus falando, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus, ele veio, ele trilhou esse caminho da justiça, esse caminho da misericórdia e esse caminho da humildade, tornando-se referência, tornando-se modelo para cada um de nós. Por isso, eu convido você que me assiste nesse momento, que você, sinceramente, olhe para dentro de você mesmo, faça uma avaliação sincera da sua vida. A questão aqui do nosso texto é: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do meu Deus excelso? Então a questão é como estar relacionado devidamente com o Pai. Mais abaixo diz, o que darei pelo pecado da minha alma? É como poder ser perdoado e reconciliado. Então tem a ver com a nossa vida com Deus e tem a ver com a nossa própria eternidade. Por isso é tão importante fazer uma avaliação muito sincera e honesta da vida, quais são os valores e também o que você entende que é importante para você estar devidamente relacionado com o Pai. Nos dias do profeta Miqueias, havia muita confusão, havia muito engano, e Deus teve que levantar o profeta para que ele alertasse para tudo isso, chamasse as pessoas ao arrependimento, mas também apontasse o caminho por onde eles deviam de caminhar, para que eles pudessem sanar o seu problema e pudessem de fato estar plenamente relacionados com Deus, vivendo uma vida que de fato o Senhor queria e tinha preparado para cada um deles. Então, é preciso arrependimento muitas vezes. Se você precisa se arrepender, porque de repente você não entendeu, viveu de uma forma equivocada, é tempo de voltar ao Senhor. E o caminho chama-se arrependimento. Porque quando nós arrependemos, Jesus nos perdoa e nós somos recolocados na plena comunhão, somos recolocados no caminho por onde o Senhor quer que a gente caminhe. E também busque constantemente uma transformação mais profunda na sua vida. Deus quer continuar o processo de transformação, que as coisas velhas, que as práticas erradas, cada vez mais sejam lançadas fora da sua vida e você possa ter a sua vida cada vez mais ajustada a esse novo caminho, esse novo estilo de vida que Deus em Cristo Jesus tem trazido e que pelo Espírito Santo Ele vai nos habilitar a nós vivermos e caminharmos. É um tempo de fato, voltar-se para Deus. É um tempo de reestruturar a vida espiritual. É um tempo de andar praticando a justiça,
amando a misericórdia e andando humildemente com o nosso Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está conectado conosco neste momento. Amém. Eu quero orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela palavra do profeta Miqueias, onde ele está apontando um caminho a ser tomado por aqueles que de fato querem acesso ao trono de Deus, que querem ser herdeiros da vida eterna. Senhor, que o teu Espírito ministre a cada um que está conectado conosco. E o Senhor, ó Deus, trabalhe em cada coração, para que aqueles que são sinceros possam lançar fora da sua vida aquilo que atrapalha, que de repente os impede, que de repente os leva para um caminho equivocado, e que o Senhor trabalhe nos seus corações, para que eles voltem ao caminho estabelecido pelo Senhor e possam viver uma vida agradável, praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente com o Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.